meus queridos, videoaula de língua portuguesa. Na videoaula de língua portuguesa, a gente vai finalizar o nosso assunto sobre cartaz. Mas a gente vai focar, gente, hoje também siglas, tá certo? Professora, o que são siglas? Siglas, gente, são letras que representam a palavra ou uma frase ou um nome de um lugar. Para que a gente não escreva o nome completo, a gente utiliza siglas. Aqui, ó, ESU. Que significa? Isso é uma sigla. O E de escola, o S de Silva e o O de Oliveira. Escola Silva Oliveira. Eu sei que eu tenho um nome aqui, Escola Silva Oliveira, mas eu não precisei escrever o nome todo assim, ó, Escola Silva Oliveira. Se eu quiser escrever ESU, eu sei que eu vou estar escrevendo a sigla, eu vou estar colocando a letra inicial de cada palavra que compõe o nome Escola Silva Oliveira. Então, E de escola, S de Silva e O de Oliveira. Então, isso são siglas. Onde é que a gente vai trabalhar isso hoje? Na página 44, tá? Envolvendo, e a gente vendo, também revendo sobre o cartaz, né? A característica de um cartaz. E assim a gente vai responder hoje duas paginazinhas, tá? Página 44 e 45, certo? Então, vamos lá, página 44. Eu vou ler para vocês e assim eu vou explicando mais um pouco sobre esse assunto, tá? Na página 44, que a gente parou um pouquinho, deu outros assuntos necessários para as provas, e eu pulei um pouquinho esse assunto, mas agora a gente tá finalizando, tá? Então, página 44. Você sabe o que é SPVS? Converse com o professor e descubra. Então, aí entra o assunto da sigla que eu acabei de falar. Que danado é SPVS? Não sei, professora, nem imagino. Observe aí. Observe o cartaz com a campanha feita pela Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem, SPVS, para a conservação da natureza e conservação da natureza no Brasil. Então, aí tá a sigla, gente. SPVS. Para eu não escrever o nome todinho SPVS num cartaz, eles colocaram só a sigla, que significa S de sociedade, certo? P de pesquisa, V de vida e S de selvagem. Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem. Então, como eu estava falando para vocês, né? Como eu tô falando para vocês, ó. S de sociedade. Professor, e o DE? Não é uma palavra também? Mas esse DE a gente não coloca nem palavrinha DE ou A. A gente não coloca. A gente utiliza das palavras mesmo. Sociedade, pesquisa, P de pesquisa, V de vida e S. SPVS, Sociedade de Vida, isso aqui é só uma ligação das palavras, tá? Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem, significa SPVS. Então, é sigla. Por exemplo, eu posso fazer a sigla do meu nome. Meu nome é Márcia Maria Santos da Silva. Então, eu posso colocar M de Márcia, M de Maria, S Santos e S Silva. MMSS. Meu seria isso, MMSS, tá certo? Então, existem siglas bastante utilizadas, tá certo? No nosso dia a dia. Por exemplo, no nosso um documento que as pessoas têm chamado CPF. O CPF significa Cadastro de Pessoas Físicas. Significa CPF. Significa que eu tenho um cadastro e eu sou uma pessoa física, uma pessoa que existe, tá? Física, que existe. Então, cada pessoa vai receber um númerozinho de cadastro que, como existisse, que só pertence a você essa numeração.
tá certo? Se digitar um número errado, já vai sair o nome de outra pessoa. Então, é o CPF, um documento que tem um número dizendo que vai aparecer todos os seus dados, não dados de outras pessoas. Isso são siglas, gente, que a gente utiliza bastante. ESO, eu não quero escrever Escola Silva Oliveira, mas se eu escrever ESO, você vai saber que significa Escola Silva Oliveira, tá? ESO. Quando a gente escreve siglas, tem que escrever com letra maiúscula, tá? Não se escreve com letra minúscula, não. Cada letrinha tem que ser maiúscula. É igual ao do meu nome. O M de Márcia não é maiúsculo? Maria S. Silva é um nome. Se é um nome dado a um órgão, uma pessoa, tem que ser a letrinha maiúscula. Então, esse projeto aqui, que é o SPVS, que é a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem, em Vida dos Animais que pesquisam, tá certo? Essa sociedade se chama SPVS. Vou falar um pouquinho dessa sociedade para vocês, tá? Então, o SPVS, que é a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem, gente, ela desenvolve projetos inovadores, projetos muito diferentes, referente à qualidade na área da conservação da natureza. Para que isso? Ela busca características voltadas à expansão e replicabilidade de ações direcionadas à manutenção da natureza. Se eu mantenho a natureza, eu vou manter a biodiversidade. Então, vou ter tipos de plantas diversas e animais de diferentes espécies. Isso vai conservar as espécies de plantas e de animais, tá certo? Então, esse projeto, perto de 30 anos, ele atua há quase 30 anos, tá certo? Referente aos biomas brasileiros. Os trabalhos do SPVS, que é a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem, são realizados sempre com ações em conjuntos. Ele busca empresas, instituição pública que ajuda nesses projetos para realizar essas ações em defesa da biodiversidade, tá certo? E eles criaram uma campanha que está lá na página 44, tá? Que eu venho perguntando o que é SPVS. Vem um cartaz. Esse cartaz, tá certo? Que a gente acabou de... a gente falou sobre cartaz. Cartaz, ele vem uma informação, vem um slogan, uma mensagem que quer, por exemplo, vender um produto, falar de um assunto sério, certo? Então, um cartaz, ele vai vir uma mensagem de impacto, uma mensagem que aquele projeto quer trazer e normalmente tem a imagem, certo? Então, esse é o cartaz feito pela essa sociedade, certo? De pesquisa. Então, nesse cartaz está escrito assim, tem uma imagem de um esqueleto, tem assim, ajude antes que seja tarde, www.spvs.org.br. Então, tem aí nessa imagem o que você está vendo nessa imagem. Você vai escrever aqui. O que é que tem nessa imagem aqui? O esqueleto de quê? Os ossos de quê? A gente fala esqueleto, mas é a estrutura óssea de um animal, gente. Tá certo? Então, você vai escrever aqui que tem um esqueleto de um animal. Vamos lá para a próxima página 45. Você vai pintar a frase alternativa que corresponde a finalidade desse cartaz. Esse cartaz, feito pela Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem, ele quer o quê? Alertar o problema de extinção dos animais ou quer mostrar como é o esqueleto do animal? Então, se a gente pensar nessa sociedade que busca conservar os animais, ele está falando do problema referente à extinção dos animais, tá certo? Destaque no cartaz o slogan da campanha do SPVS. O slogan é a mensagem que tem no cartaz, tá certo? A frase de impacto, a frase... Então, você vai lá destacar como. Você pode circular, você pode pintar. A frase de impacto que tem nesse cartaz é aqui, ó. Ajude antes que seja tarde demais. Certo? Então, você vai circular, você vai passar um risquinho nessa frase lá no cartaz. Depois, você vai fazer o seguinte. Destacou qual
é a relação entre o slogan e a imagem. Converse com o professor e com os alunos. Você vai conversar com o familiar. Tem a ver a mensagem com a imagem que tem no cartaz? Tem sim, né? Ajude antes que seja tarde demais. Significa que tarde demais antes que os animais virem apenas ossos, não é? Não existam mais. Você vai pintar essas palavrinhas que estão aí. Pintar a palavra com a cor diferente. Cada letra fica bem colorido, bem bonito. Tem a frase assim: ajude antes que seja tarde demais. Você vai pintar essas letrinhas do slogan. Pintou, tá certo? Cada um com a cor diferente e registrar o número de palavras que tem esse cartaz. Palavras. Não é letras. Letras é uma por uma. Quando eu conto assim, 1, 2, 3, 4, isso é letras. Sílabas é a quantidade de vezes que eu abro a boquinha para pronunciar a palavra. Língua. Então, são sílabas, 2 sílabas. Você vai pintar a quantidade de palavras. Por exemplo, a menina é bonita. Então, quantas palavras tem? Eu vou escrever a palavra a menina é bonita. Tem 4 palavras. Quantas palavras tem isso daí? Você vai escrever: ajude antes que seja tarde. 5 palavrinhas. Então, você vai colocar onde tem esse quadrado, tem 5 palavras. Professora, é para desenhar, para fazer uma coisa aqui? Não, é só para você escrever aqui dentro que tem. Essa frase aqui só tem 5 palavras. Você vai pintar letrinha por letrinha e vai escrever aqui dentro 5 palavras, tá certo, gente? Na próxima aula, a gente dá continuidade, tá certo? Tchau, tchau. Beijo.